O Entre Elas está diferente. Dá pra ver? Nós saímos do estúdio e estamos aqui no Dallas Home Decor, uma loja especializada em artigos de Natal. E ela já existe aí no mercado há quase 40 anos. E hoje nós trouxemos a nossa versão de Natal. Sim, porque a gente sempre escuta falar do Papai Noel. E da Mamãe Noel? Cadê a Mamãe Noel? Temos Mamãe Noel aqui, né? A nossa convidada, que é a Jaqueline Aires, nossa Mamãe Noela. E também temos uma arauta de Natal, que é a Cassiane Boff. E também uma duende de Natal, que é a Maísa Santos. Obrigada, meninas, por estarem conosco aqui, por terem aceito o convite de gravar nesse espaço tão especial. Também já agradecendo a Dallas Home Decor por ter também nos proporcionado esse estúdio, né, improvisado aqui. E, meninas, quero já começar perguntando para vocês como que estão os preparativos para o Natal desse ano? Como é que está a expectativa para o Natal desse ano? Já começou. Os preparativos eles começam aí em agosto, setembro, que a gente vai montando as equipes, vai pensando o que vai acontecer esse ano e quando tu vê, já chegou. E como é que é o start, assim? Começou o Natal. Na verdade, a gente já iniciou, né? O Natal a gente começa a fechar a agenda de Natal a partir de setembro, né? Agosto. Final de agosto, começo de setembro, as agendas já começam a ficar fechadas. Porque todo mundo tem suas programações e a gente também tem as agendas para poder fechar. Mas o start mesmo já começou, está fazendo umas 2 semanas, né, gente? A gente já está em período de Natal. Para a gente, o Natal já começou. Primeiro cortejo de Natal que a gente fez esse ano foi 9 de novembro. Então, já estamos acabando dezembro. Foi 20 dias. Sim, a gente já fez a abertura do Natal em Caxias, né? A chegada do Papai Noel em Caxias, fomos nós que fizemos. Então, a gente já está vivendo o espírito de Natal. E é um período intenso Natal para vocês? Sim. Corrido, planilha, olha horários, olha ver se está tudo certinho, todo mundo nos seus dias certos. Arruma figurino que caiu no meio do caminho. É um corre, né, gurias? E cada vez vocês têm que se colocar as roupas e aí também é um preparativo grande. Vocês que se maquiam? Sim, somos nós que nos maquiamos. A gente não pode dizer que a gente é maquiadora, mas todo mundo tem que entender um pouquinho, porque não dá para depender dos outros. Então tem que entender, fazer e é isso, né? Acho que tá bom. Mesmo porque quando a gente está... Algumas vezes a gente faz 3 cortejos no mesmo dia e os cortejos nem sempre é o mesmo tipo de maquiagem que tu tá utilizando, porque tu troca os personagens às vezes no meio dos cortejos. Então tu precisa entender um pouco de que tipo de maquiagem funciona com que tipo de figurino, né? Se é à noite, talvez um pouco mais de brilho, se é de dia, um pouco diferente, né? Então a gente acaba conhecendo isso e trabalhando nesse sentido. Mesma coisa funciona os nossos figurinos, né? Não somos expert nessa área, mas a gente se vira juntas, né? Nos ajudamos, a gente compra as coisas. Vocês que criam os próprios figurinos. A maioria deles a gente que cria e recria e cola. Usa uma base de um figurino que tinha e daí vão colocar umas bolinhas a mais. Esse ano a Maísa colocou as luzinhas, colocou uma fitinha, colocou... A criatividade de vocês é isso. Precisa... É porque não dá para ser sempre a mesma coisa, né? Tipo, eu já vi esse Natal, eu já vi a mesma coisa sempre. Então não dá, sabe? Tem que ter. Vocês criam um tema pro Natal? Então, na verdade, voltando aos figurinos um pouquinho, a gente tem também as figurinistas, dependendo dos figurinos mais trabalhados. Só que aquela história, a gente tem que pedir no começo do ano, porque a partir de agosto não tem mais figurinista disponível. E aí a gente acaba... A partir de agosto não tem mais. As figurinistas já estão lotadas. É que tem também os eventos de escolinha, e tem outras companhias, dança, então tem muita coisa que... Então, e o tema depende muito do contratante. Então, dependendo do que o contratante nos propor para o tema, a gente vai imaginar toda essa produção, né, a equipe que está junto. É uma equipe preparada, porque trabalhar com o público requer um preparo. Então, não são pessoas que nunca trabalharam com o Natal. São atores, atrizes, no nosso caso, atrizes, né, que já trabalhamos com isso há muito tempo. Porque trabalhar com o público não é simplesmente vestir um figurino e colocar uma maquiagem bonita. Sim. Então, somos profissionais que trabalhamos na área. Somos mulheres muito orgulhosas, né, de estarmos aqui. Então, tem todo esse trabalho. Então, tem todo esse estudo. Quem vai para onde, como é que encaixa, onde é que encaixa.
acho. Quem que combina com quem que combina com o quê, né? O que precisa. Tudo depende do tema também, né? Do contratante, né? A gente vai sempre alinhando conforme o contratante precisa. Quantidade de artistas, tema escolhido, figurino, pessoas. Se nós vamos ter todas no chão, se nós vamos ter pernas de pau. As meninas fazem perna de pau também. Então, se teremos malabares. Nós temos também as nossas malabaristas aqui. Então, nem todo mundo está o tempo todo... A gente chama artista de chão. Nem todo mundo está no chão. Algumas vezes a gente tem os aéreos, né? Às vezes é um tema circense. Vai mais circense. Vai um perna de pau, vai um malabares. Às vezes é um tema mais anjo, mais angelical. Vai as meninas mais delicadas, com o cabelo soltinho, uma maquiagem mais leve. Então, tudo depende. São artistas mesmo preparados para se adaptar ao show. Somos todos artistas, somos todas profissionais da área, que estudamos, sempre estamos no reciclando o tempo todo, porque a cada ano a necessidade vem diferente, né? Então, o Natal do ano passado não é igual ao Natal desse ano, que provavelmente não será igual ao Natal do ano que vem, porque vão vir demandas diferentes. Então, a gente tem que estar o tempo todo estudando para que a gente supra essas demandas no mercado. Né? E o que vocês estão notando de diferente nesse Natal? Assim, eu noto que as pessoas estão estão querendo eventos, estão querendo coisas para fazer, porque acho que não sei se a gente vem de uma pandemia, agora assim, para ter um boom de vamos voltar a ter coisas, vamos voltar a ter espírito natalino, a gente vê isso na cidade também. A gente notou... Comentem o que vocês acham, falando o que eu acho, assim. A gente notou uma diferença muito importante do ano passado para esse ano na praça, por exemplo. Isso. O ano passado, a gente trabalhava, as três trabalhavam com uma equipe grande que temos de artistas de vários grupos. Nós trabalhamos na praça acompanhando o Papai Noel como duendes, com essa roupinha aqui. E tinha o Papai Noel, tinha decoração, o pessoal ia visitar, ia bater foto, tinha as luzes, muito legal. Esse ano aumentou consideravelmente o público. Tem a roda gigante, tem a Júlio de Castilhos, tem mais iluminação. A gente fica mais tempo na praça esse ano e a fila não diminui. E é muito legal, porque é pessoas vindo de fora, é pessoas que moram aqui, que trabalham em Caxias, mas que são de fora, e a gente nota pelos sotaques. Então, é tão legal a gente ver essa variedade de pessoas. E isso é Natal, né? Isso é muito Natal, essa magia. O quanto é importante também, né? Aí a gente fala de investimento público, o quanto é importante tu dar condições para que a população se sinta nesse sentido, né? Já chegou o espírito do Natal, então as pessoas mudam no espírito de Natal, né? A gente parece que fica mais amável, a gente sabe perdoar mais, a gente ama mais, a gente entende mais as pessoas. Eu acho que é isso, o espírito do Natal, ele traz para o ser humano uma coisa que a gente às vezes esquece durante todo o ano, né? A gente passa o ano tão corrido, parece que no Natal a gente dá uma freada, a gente olha pro lado, a gente vê luzinha, a gente sorri para quem passa do lado da gente, a gente vê um Papai Noel, a gente se derrete. Eu me derreto, né? E olha que sou Mamãe Noel, tá? Mas se eu vejo um Papai Noel por aí... Opa! E de diferente que eu noto é que as pessoas estão podendo sair mais, estão podendo curtir mais o Natal, até porque está sendo proporcionado isso, mas numa questão até de financeira, de família, curtir lá na praça, curtir saindo, ver os espetáculos que estão acontecendo pela cidade. Eu acho que isso está bem diferente dos outros anos, assim. Até em função da pandemia também. Que porque parece que as pessoas estão se sentindo mais à vontade para isso, né? Que foi uma construção depois da pandemia, né? Foi uma construção. E, bom, vocês são atrizes, né? Mas acho que não tem como negar esse carinho que vocês têm. Não dá pra ser atriz, não ser uma personagem só, sentindo todo esse carinho das pessoas. Eu acho que elas têm vocês, assim, como a magia do Natal, um sonho de Natal, né? E acho que devem querer abraçar, tocar. Vocês, como é que é esse carinho das pessoas, das crianças, né? Essa troca de energia, na verdade, acho que revitaliza a gente, né? Porque é um trabalho que te requer muitas horas, energia muito alta e tudo. Mas essa troca de energia, o olhar... E eu vou te dizer, não só das crianças, viu? A terceira idade é uma coisa que me mexe muito. Então, às vezes, tu tá ali, a terceira idade chega com... Aí tu olha para eles estão com aquele olhar de criança. E isso me encanta demais, porque tu ver uma criança numa criança é lindo. Mas tu ver uma criança numa pessoa que já está passando de uma certa idade, ela olha para ti, ela vem com esse... Então, eu acho que esse espírito natalino revigora a gente. Eu acho que muito mais do que a gente doar, a gente recebe, sabe? Isso
bom, para mim é incrível. As pessoas perguntam como que a gente tem tanta energia para aguentar todos esses dias, essas horas, com uma energia alta. Eu acho que é isso, essa troca de energia, essa magia e esse encanto que as pessoas têm por nós. Então, quando a gente tá no personagem, tudo isso muda. A gente tá ali brilhante, a pessoa tá vendo a gente como uma magia, um encanto. E eu acho que é isso que nos traz até o final do Natal, assim, com energia. E o mais engraçado é que quando tu sai do personagem, mas tu olha para as pessoas como se tu estivesse no personagem e as pessoas não reconhecem o personagem. Tu quer dar tchauzinho na rua e tal. E daí... Ah, tá. Eu não tô mais maquiada, mas o espírito tá em mim também. Porque a gente ligou e tá aí. Tá aí, tá assim. A energia natalina é impressionante. E a gente tem muita sorte também, porque a gente trabalha com uma equipe muito boa, né? Então, a gente se apoia muito, a gente troca muitas energias. Então, é isso. Quando tu vai num local que tu sabe que tu tá trabalhando numa equipe, que tu vai ter esse aporte, tu vai ter esse apoio. Então, a gente se confia muito, a gente se olha no olhar, a gente já sabe, tô precisando de ajuda, não tá tudo certo, tá tudo ok, vem cá que eu te ajudo. Então, esse acolhimento entre a gente também faz com que o que a gente proporciona ao público se torne cada vez mais verdadeiro, né? Isso. Depois do Natal, a Mamãe Noel e seus ajudantes precisam voltar pro Polo Norte para descansar, né? Mas a gente volta revigorada, né? Seria bom. Vamos pro Polo Norte, volta pro seu cantinho. Tem uma coisa que, assim, quando tu tá trabalhando, tu tá dando tudo o máximo que dá. Então, assim, a energia tá alta, tu vai abraçar, tu vai sorrir. Então, passa algumas horas, quando tu volta para casa já naquele dia, tu nota que tu ofereceu mais. Então, assim, tu dá aquela desligadinha. Então, agora eu vou descansar um pouquinho, vou relaxar, porque amanhã tem mais. Mas tu tem esse descanso diário também, porque não dá, senão não consegue, não aguenta. Sim. Teu corpo não funciona. Porque lidar com o público sempre exige bastante da gente, né? E o lidar com o público tem esse entendimento, né? Tu entender... Mais uma vez, a resposta do público. Né? Então, é muito mais o que ele vai te proporcionar para tu entender que trabalho tu vai fazer do que o trabalho que tu tá oferecendo, né? Isso. Então, a gente precisa entender, por exemplo, se a criança quer chegar próximo, se a criança quer fazer essa troca, se ela não quer, a gente também... Então, assim, é muito mais a resposta do público para que a gente faça uma ação do que a nossa ação para com o público. Então, a gente, mais uma vez, profissionais na área que entendem isso, né? Não é simplesmente... chegar e sorrir, chegar e abraçar, sem entender se o público quer receber isso. Então, e são públicos diferenciados, idades diferenciadas, né? Necessidades diferenciadas, vivências de vidas diferenciadas. Até os locais, tu encontra pessoas diferentes. E como que tu vai trabalhar em determinado local, em outro local, como é que funciona. Assim eu falo de um jeito, assim eu falo de outro, aqui eu posso abraçar. E são vivências, né? Tem pessoas que são mais abastadas. Tu vai fazer, por exemplo, uma festa num local onde as pessoas têm mais, vamos dizer, mais dinheiro. Evidentemente, tu vai ter uma linguagem diferente de tu vai num ambiente que as pessoas já vivenciam outra realidade financeira. Tu não pode estar falando de determinadas coisas que eles não vão ter acesso. Então, a gente precisa ter esse entendimento também, né? De que tipo de Natal... né? Que eu vou proporcionar para essas pessoas, né? Porque não adianta falar uma linguagem que nunca eles vão receber essa linguagem, né? E como é que é quando te encontro com Mamãe Noel? As pessoas estranham, acham estranho. Cadê Papai Noel? É muito engraçado. Normalmente a Mamãe Noel, ela tá ao lado do Papai Noel fazendo esse apoio, né? Ao que o Papai Noel... Porque vamos respeitar, né? As mulheres têm que estar ali fazendo essa parte importante. Mas quando eu tô só de Mamãe Noel, tipo, vamos fazer um evento, não tem Papai Noel, só tem Mamãe Noel. No começo cadê, né? Aí depois a gente vai entrando e tudo bem, tá aqui a Mamãe Noel, ela chegou, ela vai fazer o mesmo trabalho, tá tudo certo. Tamo junto, vamos fazer, né? Com essas ajudantes. Com as mulheres, né? Porque nós somos de um coletivo, nós já trabalhamos há um tempo, trabalhamos em várias companhias, trabalhamos individualmente, temos os nossos trabalhos, mas nós começamos agora a fazer um coletivo entre nós, amigas, atrizes, para justamente trabalhar mulheres, né? Nesses pontos que a maioria das vezes você só vê a figura masculina, né? Então agora nós estamos chegando com a Mamãe Noel, com a Arauta, com a Duende, porque normalmente era
ou Papai Noel, ou Arauto, ou Duende. Então, agora nós estamos chegando, nós mulheres, para tomar esse espaço. Tomar não, mas para ocupar um espaço que, na verdade, sempre foi nosso. Sim, né? Sempre que também pode ser só mulheres, né? Porque não estranhem que falte um homem. Que pode ser só mulheres também, né? Por isso que a Mamãe Noel, a Arauta, até não explica o que é Arauta, meu Deus. Então, a gente tem esse figurino lindo. Ele é dos Arautos de Natal. A gente leva mensagens natalinas para as pessoas. Então, é uma coisa... Não é um palhaço, não é um duende. É uma coisa mais singela, uma coisa mais querida. Tu fala com a pessoa direto. Tu leva sentimentos. Tu tem que explicar isso para as pessoas... A gente nem fala, olha, eu sou um arauto de Natal. Não, eu chego já trazendo uma mensagem, já trazendo um sorriso. É uma outra forma de trazer o Natal. É o Natal, o sentimento. É aquela coisa assim, a magia do Natal. O que tu sente nesse final de ano? Sim, todo mundo sente cansaço, todo mundo sente um monte de coisa. Mas aquela coisinha que vem lá, que assim... Um abraço faz toda a diferença, uma palavra faz toda a diferença. Então, assim, é uma outra forma de ver o Natal. Por isso que a gente criou os arautos de Natal. É que o arauto normalmente é o que anuncia, né? O arauto na corte real é o que anuncia a chegada do rei. É o que anuncia a chegada do que vai acontecer. Então, o arauto é justamente isso, é o que anuncia. É o que vem trazer a mensagem. Que vem trazer a mensagem do Natal. Vocês têm outras personagens, além da Duende e da Arauta? Temos vários personagens. A gente todos somos Duende. Todos somos Duende. Já fizemos Noel. Já todos somos... são Arautos. Dependendo do que propõe, às vezes tem 2 Noelas, uma em cada frente. Porque o Papai Noel tem aquele figurino, né? Barba branca, mais barrigudinho. A Mamãe Noel, ela não tem, assim, tem que ter uma cara, assim, uma característica própria. Não precisa ter uma idade, não precisa ter um figurino, não precisa ser uma saia longa, não precisa ser uma saia curta, não existe uma regra. Lógico, a cor faz diferença, a referência, o figurino do Papai Noel faz diferença, porque é uma referência, né? Mas não existe uma regra. Por que precisa ser assim? Eu acho que precisa ornar, né? Precisa combinar com o Natal. Agora, por que tem que ser assim? Então, se decide isso, né? A mulher, a mamãe, ela é dessa maneira. E já a Duende, ela já vem trazendo bem diferente, né, das mensageiras. Ela é uma magia, um ser mágico. Então, ela olha no olho das pessoas, ela traz essa esperança de algo uma mágico, coisa mais alegre, né? De algo voando, de algo alegre, muito simpático, muito bem com a vida. Brinca muito com as pessoas, sabe valorizar cada detalhe bonito da pessoa, brincando. Então, acho que é essa a diferença de cada personagem, sabe? Né? Magia, mensagem importante. Mamãe Noel trazendo a referência feminina. E vocês só têm que estar alegres, simpáticas. E tem aquele dia que... cansado. Tem aquele dia que dói. Tem aquele dia. Tem. Sempre tem um dia que tu tá melhor, outro dia que tu tá mais ou menos, mas é que daí é o negócio do trabalho em conjunto, né? Os duendes na praça, eles trabalham em 2. Então, sempre tem um para apoiar o outro. Lógico que o Papai Noel da praça é um querido também, então, né, ele já tá lá, vai te trazer isso. Os sorrisos das crianças também vão te trazer essa energia. Vai então, no final, se também. tu tava com aquela energia mais ou menos, o trabalho levanta. Isso que é legal. E a gente, como duende, é muito bacana, por causa que tem muita gente que, eu não gosto de fazer foto. Eu tenho um pouco de medo do Papai Noel. Eu não sou criança. A gente vai sim, porque só se vive uma vez. Porque às vezes a pessoa precisa desse empurrãozinho, né? Às vezes Mas é isso. Questão de saber olhar essa criança. Tá muito com medo, o que a gente faz? A gente vai brincando, vai ali... Quando vê, ele tá tirando foto, né? Ou se não quiser também, não precisa, mas a gente não obriga ninguém. Agora tem adultos que têm um pouco de... Sim, um pouco de receio.
Que daí precisa resgatar um pouco a criança isso, interior. vamos lá junto, vamos contigo. É Natal, é pra Uma isso coisa mesmo. que eu achei bem legal esse ano, que até vou comentar ao vivo aqui, é que a nossa amiga Duenda, ela começou a tirar fotos com a família toda. Até então, nos outros anos, nós duendes, nós tirava foto com o Papai Noel e as crianças. E os pais que tiravam foto iam embora. Sim. E esse ano, ela eu virei fotógrafa. E ela falou tipo assim, vamos lá! Vamos foto com a família, porque realmente o Natal é a família. E eu achei muito lindo isso e comecei a fazer junto, porque ela disse, tá, com as crianças, mas também com os pais, mas também com a família que está ali presente junto. Sim. Então tá ficando umas fotos bem bonitas, porque tá realmente a família toda. Quando tu vê, né? Quando tu vê, não cabe no espaço do Papai Noel, porque é uma família imensa, mas é isso que é legal. É isso que é legal, vai juntando todo mundo, é pra isso o Natal também, né? Bom, nós encerramos o tempo desse primeiro bloco, né? Nós vamos fazer um intervalinho, mas nós voltamos já já. Você que está nos assistindo, não saia daí, é bem rapidinho. Eu sou o chão que você pisa, o solo firme, a areia fina, a relva macia. Eu sou o ar puro que você respira, o mar cristalino que te abraça, a rede onde você se deita. Eu sou a cachoeira prestes a ser descoberta, a água morna em que você mergulha, o verde que descansa os seus olhos. Eu sou a Amazônia, eu sou o vento no cabelo, o calor no corpo, o arrepio na pele, o brilho no olhar e o sorriso no rosto. Eu sou a vida que você sente correr nas veias, a lembrança que fica para sempre na memória. As aventuras inesquecíveis. Eu sou o samba, o frevo, o axé, o cururu, o carimbó, o cateretê e a dança do boi. Eu sou as margens plácidas, o berço esplêndido, os raios fúlgidos e o lábaro estrelado. Você me conhece um pouco. E se me conhecer melhor, vai reconhecer que eu sou muito mais. Eu sou o seu país. Conheça o Brasil. Ministério do Turismo, Governo Federal. De volta com Entre Elas, especial de Natal. Estou aqui com minhas convidadas, né? A Jaque, a Cássia e a Maísa, que mais parecem decoração aqui da Dallas, né? Home Decor, que é a loja que nós estamos, né? Elas até parecem, fazem parte da decoração, porque elas estão aqui, né? Já em clima natalino com essas roupas. E aqui, essa loja, ela também é toda natalina. Se você não conhece, convido você a ver e acompanhar todos esses detalhes de Natal que é uma época muito criativa, muito inspiradora, cheia de brilho, cheia de laços. Enfim, é tão bom um momento que a gente monta o pinheirinho em casa, né, que já começa ali, né, o Natal, e depois a gente tá vendo nas ruas. Então as meninas trazem um pouco dessa experiência das ruas, mas a gente quer começar esse bloco falando, meninas, sobre como foi o começo de vocês, né? Como vocês pensaram, nossa, vou ser uma artista, vou levar alegria para as ruas, para as pessoas, né? Como é que foi esse começo de vocês? Então, deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu comecei desde criança, na verdade eu comecei dentro da igreja, tá? Eu comecei a fazer coisas de Natal de igreja, minha mãe sempre foi muito religiosa e comecei por ali. E aí começou o bichinho do teatro, me picou e daí foi. Depois eu acabei me formando em teatro, não sou daqui, eu sou de Belém do Pará, mas eu já moro na região há 14 anos. E o bichinho do teatro me picou, eu acabei me formando, sou formada em teatro, mas eu já trabalho há mais de 30 anos com isso. Então, é uma história que é de amor mesmo, assim. Eu sou apaixonada por atuar. Eu acho... Atuar é minha vida, eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, é isso. Assim que começou a função do teatro. Eu vim do tablado, eu sou de teatro, mas já trabalho com cinema, trabalho com eventos. Então, tenho minha palhaça, tenho a felicidade de ter a Pita na minha vida, que é a minha palhaça, que também é uma vivência muito importante. Então, é isso. Trabalho há um tempinho já com teatro. E como é que é a criação desses personagens de palhaço, assim, cria textos? Na verdade, o palhaço, ele não é uma personagem, ele é uma persona, né? Então, o palhaço, ele nasce. A nossa palhaça, a Pita, quando ela nasceu,
ela veio realmente para modificar a minha vida. O palhaço, ele não é um personagem, a gente não tem, na verdade, nem domínio, porque quando o palhaço vem, ele que domina a gente. Então, mas os outros personagens, então a vivência é, primeiro você tem que entender o que o personagem requer, né? Entender esse personagem, fazer um estudo mais aprofundado dele, do que é que a direção quer, do que é que o texto em si exige do personagem. Então, é um trabalho de ensaio, de conhecimento, né? De estudo, de laboratório, porque a gente faz laboratório para os personagens acontecerem. Então, não é uma coisa que... Eu sempre digo, atuar não é decorar texto. Né? Atuar é entender a profundidade que o personagem exige e dar vida a esse personagem, para que o público acredite. Só que para que eu faça com que o público acredite, eu preciso primeiro eu acreditar nesse personagem. Então, eu preciso dar vida a ele, literalmente dar vida a ele, né? Porque acho que não é que se confunde mais um pouco, ele tem que ser autêntico. Sim, na verdade a gente acaba emprestando um pouco da nossa voz e do nosso corpo, mas as características do personagem, a maioria das vezes, nem tem a ver com as nossas características, né? E eu, particularmente, gosto muito mais quando o personagem é muito diferente de mim, porque isso também vai fazer com que eu exija de mim, né? Com que eu passe para os estudos e vá ler mais e vá entender um pouco mais. Então, nenhum personagem, ele nasce da noite para o dia. Nós passamos, às vezes, 6 meses estudando o personagem, preparando para subir no palco, né? Para entregar para o público esse que trabalho. quando tá no palco é tudo tão... Parece fácil, né? Que nem parece que foi estudado, preparado, sentido. Mas parece fácil justamente porque a gente estudou. Justamente porque a gente ensaiou. Justamente porque a gente deixou o personagem dominar a gente, não a gente domina o personagem. Então, por isso parece fácil. E o palhaço que tu comentou também é uma construção muito longa. Talvez, às vezes, da vida inteira da gente, a gente vai estudando o que as características que conciliam com o teu palhaço, com a tua palhaça, sabe? Então, vem muito do que a gente é. Por exemplo, eu sou uma palhaça muito agitada, muito louca. Por quê? Porque eu sou assim, a minha personalidade é assim. O então, palhaço ele vai se construindo ao longo de muitos anos de atuação, muitos anos de experiências de outros personagens, de outras atividades que vai agregando naquele palhaço. Daqui 20 anos, 25... Vai mudar alguma coisa. Aí você vai dizer, não. Agora, talvez eu tenha uma palhaça. É que a tua palhaça, sabe? Ela envelhece conforme tu vai envelhecendo também. É que a tua palhaça, vivência de vida, né? Ela é, pelo menos a minha, lógico, é muito do que eu sou. Ela é muito eu. Por exemplo, a Joaninha, ela vai fazer 20 anos agora, em dezembro. Que todas têm uma palhaça, é isso? Sim. E Joaninha fala pelos cotovelos, né? A minha Joaninha fala horrores. E ela é mandona. E eu nem sou. Imagina. A minha palhaça é meio mal-humorada. De vez em quando apita, quando ela invoca do mau humor. Mas a minha é mandona. Mas ela se perde muito nas coisas, então no final ela erra, mas tá tudo bem. Tipo, eu gosto muito de brincar com ela e é colocar o nariz que muda a voz. É impressionante. Eu não sei a voz dela agora, qual é a voz dela? Tá, talvez eu consiga, mas assim, coloca o nariz e entra a voz. É por isso que eu tô te falando que o palhaço, ele não é um personagem, ele é uma persona. E ele só vem quando o nariz vem junto. Então, quando a gente coloca o nariz, o palhaço nasce. Ele literalmente nasce. A palhaça, no caso, né? A nossa palhaça, literalmente, ela nasce do nariz. E a minha tempestade. Num copo d'água. Porque ela é muito agitada, dançarina. Qualquer coisa ela tá dançando. Então, choveu, ela tá dançando, tá alegre, ela tá dançando. Então, é muito, né? Vocês todas começam com um palhaço? Como é que começou tu, Cássia? Como é que tu começou? Foi com o palhaço? Eu comecei no teatro também, lá na Tem Gente Teatrando, aqui em Caxias, com a Zica, quando eu tinha 12 anos, então faz 20 anos atrás só. Até parece. Não, deixa assim. Deixa assim. Mas foi querendo fazer esse bichinho do teatro, tinha me pego, eu tinha feito especialidade de teatro nas Bandeirantes, que era a minha primeira especialidade, foi uma coisa tão legal. E eu via o Misericolone quando eu era pequena, então é uma coisa que vai te coçando, vai dando aquela coceirinha, né? E daí todo mundo contabilista na família e virou lá a pessoa. A artista veio para sair das regras. Mas eu não sou formada em teatro, eu sou formada em publicidade e cinema. Então não tem nada a ver, mas tem tudo porque faz parte. O outro lado. Foi pro teatro, daí começou a andar de perna de pau. Quando eu vejo, já tá fazendo 30 anos que tá fazendo tudo isso ali. Não parou nunca mais. Não. A gente tem fases, né?
porque sempre dizem, mas o teatro não vai pagar as contas, né? Então, tu tem que fazer outras coisas. Aí tu acaba te formando em outras coisas. Isso, então foi lá fazer publicidade e continua fazendo. Mas é isso. Porque geralmente é um desafio mesmo se manter como artista. A gente escuta isso falar. Na verdade, a grande maioria das vezes é a resposta que o próprio sistema dá pra gente. Tu vai te formar, como tu vai trabalhar com isso, né? Então é isso. Tipo, eu acabei me formando em administração. É o que a gente escuta. Exatamente. É o que a gente escuta, né? Isso não dá dinheiro, você quer viver disso. Então, eu sempre imagino os artistas assim. E aqui em Caxias, né, vamos ser bem realista, é uma cidade muito industrial, muito de trabalho pesado. Então, a arte, ela vem agora com muita potência, ainda bem, amém, porque ela traz essa leveza. Mas muito a gente fica pensando, será mesmo que a gente vai conseguir se sustentar com a arte, só com a carreira artística? Eu sou formada em administração, daí eu me formei em educação física e tenho pós em dança. Então, venho há mais de 10 anos trabalhando com dança, dou aula de dança para crianças, para adulto. E daí veio essa questão dos personagens, venho fazendo cursos. E aí foi surgindo essa mistura toda, assim, de artista com teatro, um pouquinho de dança. E o circo, né? O circo vem bem forte para mim. Há 10 anos, trabalho com malabares, com acrobacias, com perna de pau, com aéreos. Então, nossa, misturou tudo, né, gurias? Misturou tudo. Mas é que cada uma tem um diferencial. Mas é importante que não é só uma coisa. Não é só circo, não é só teatro, não é só palhaço. São várias coisas que formam cada pessoa. E eu posso dizer que eu sou uma pessoa que faz determinadas coisas, a Jaque. Se eu precisar indicar alguém que vai dar aula de dança para criança. Mas vai ser a Maísa. A gente nem pensa, né? A gente nem pensa. Eu vou mandar para fazer, né? A gente nem pensa. Tipo, quem vai dar aula de teatro para criança? A Jaque. Quem vai olhar as crianças? Eu. Vai alimentar. Não, e aí é isso, né? A gente trabalha com tudo. Tipo, eu terminei agora uma pós em produção cultural justamente porque a gente já trabalha com isso há bastante tempo e a gente acaba entendendo que a gente também precisa entender outros mecanismos, porque, na verdade, gente, a gente se produz, a gente se vende, a gente se prepara, né? A gente atua. Então, mais uma vez, se nós vivêssemos na realidade que seria interessante, a gente estaria só atuando linda e maravilhosa, mas a gente precisa passar por todos esses, entender um pouco de tudo, né? Mas esse é o diferencial. Mas isso é muito legal, É assim, entender que cada processo é uma coisa, a gente não quer abraçar tudo, porque tem várias pessoas que fazem o seu trabalho muito bem em todas as áreas, então a gente não precisa abraçar tudo, a gente consegue, e se precisar a gente faz. E aí eu acho que é isso que está também a diferença do nosso coletivo, né? Porque a gente entendeu onde cada uma se encaixa e onde cada uma vai fazer. Como nasceu esse coletivo, né? Como surgiu? Nasceu da gente se olhar. A gente se olhou de trabalhar muito junto. Gente, tá na hora da gente fazer alguma coisa. A gente, mulher, foi assim que nasceu. Fazia anos que a gente coletivo de mulheres. Nós temos que fazer coisas com só as mulheres. Por que a gente precisa, né? Não, quer dizer, a gente não é... A gente até chama os parceiros, não, a gente não está deixando de não estamos excluindo. Mas estamos à frente. Isso. Mas a ideia é, por que esperar pelos outros? Se a gente pode produzir para nós coisas que a gente tem interesse, coisas que vão valorizar o trabalho das outras. Então, a gente não exclui, mas toda a carreira, mas os valoriza que a gente teve, né? Isso, tanto porque a gente não deixou de trabalhar com ninguém. A gente tenta trabalhar com o maior número de pessoas possível, porque isso também faz a diversidade do nosso trabalho. E a gente cresce assim. E nem queremos deixar de trabalhar com ninguém. Eu acho que é muito importante também esse coletivo. Amplia, né? Esse coletivo do entendimento do quanto é importante todos os viés artísticos e todos os profissionais, cada um com seu saber, né? Cada um com a sua vivência, cada um com a sua... E aí, nesse caminho todo que a gente se cruzou, o Natal apareceu pra gente, lindo e maravilhoso. 3 anos já. Uma linha. Uma linha que uniu. A gente já trabalhávamos em outras frentes de trabalho, mas eu acho que o Natal foi o que mais nos fortificou também, né? Como coletivo, porque a gente começou efetivamente a se olhar muito no Natal e dizer, meninas... Tá na hora, eu preciso disso. Quem que pode fazer? Quem que pode fazer isso? Meninas, quem abraça? Começou muito naquela história. Eu fechei uma outra agenda, eu não tenho que me substitua. Liga pra mim, porque eu sei que ela vai quebrar meu galho. Então, a gente sempre teve esse aporte de dizer, eu sei que ela vai resolver pra mim, eu sei que ela... E quando a gente começou a ver que elas é que resolviam elas...
Gente, vamos fazer elas. Entre elas, vamos fazer entre elas. Elas resolverem as coisas, e aí... É isso. E estamos aqui no Natal, sempre vivenciando esse espírito lindo, né? E falando em Natal, já que conta pra nós, vem do Belém do Pará, como é que é o Natal lá, né? A gente toma tacacá. Esse país que a gente sabe que é grande demais, é com cultura diferente. Eu sempre digo que o brasileiro tinha que conhecer o Brasil. Eu sou a favor de que o brasileiro tinha que ter um aporte financeiro, sabe, descontos para conhecer o próprio país. Porque nós, territoriamente, nós somos muito extensos e é muito caro, às vezes, viajar. E a cultura varia muito, de um lugar para o outro já muda, né? Então eu fico curiosa para ver como é que é. Eu acho lindo e é total. Assim, quando eu cheguei, eu fiquei bem perdida aqui, né? Porque eu sou muito expansiva. Então, eu sou muito... aqui mais eu sou muito... Fechado. Meu amor, cheguei, tá lindo, né? Vem cá, eu te quero junto. E aí, no começo, realmente, eu senti um pouco isso. Mas eu me sinto muito bem aqui. Então, eu digo muito pro pessoal de lá e digo muito pro pessoal daqui. A gente precisa trocar esses conhecimentos, né, de território pra gente entender o quanto é legal, assim. Belém é muito quente. Então, infelizmente, lá em Belém, a gente também precisa usar essas roupinhas aqui, gente. Precisam. E aí, a gente soa bicas, porque lá frio é 26 graus, né? Mas o Natal que é vendido é o Natal europeu ainda. Não conseguimos vender o nosso Natal a tropical. A gente fez o ano passado, teve na garagem de teatro, a gente fez um Natal tropical. Um Natal tropical. Mas assim, ainda é vendido muito esse Natal europeu, né? Porque é o Natal que... Então, ainda se vivencia muito esse Natal. Mas Belém também tem uma vivência muito grande cultural. Então, a gente traz muito... por incrível que pareça, de algumas coisas regionais, assim. Então, dentro do Natal, às vezes tem um curupira. Às vezes tem que é o curupira? Tem. Aquele personagem do folclore. Do folclore, sim, claro. Então, às vezes, quando tu vê, do nada, tem um personagem que não tem, é folclórico e tá ali no meio. Então, não duvide muito que, por exemplo, tu encontre um pessoal dançando carimbó, Papai Noel ali junto com a Mamãe Noel, e não sei, porque se vivencia, né, um pouco mais. Talvez aqui tivesse um Papai Noel dançando mas chula, a gente já não viu o Papai Noel. Em alguma cidade do Rio Grande do Sul deve ter tido um Papai Noel de gaúcho. A Mamãe Noel de prenda deve ter. Então, é isso. Tu acaba vendo um pouquinho mais. E um pouco mais expansivo, né? Mas... Um pouco o pessoal chega mais, se aproxima mais. Meio que... Mas bem rapidinho. Os últimos anos tem os CTGs, que eu acompanho mais a dança. Mas os CTGs estão vindo nas apresentações de Natal, com um figurino um pouco mais da cor, elaborado, com danças tradicionais, gaúchas, mas no Natal. Tá vindo? E que eu acho eu acho isso importantíssimo, porque a gente tem que tomar conta de um local que não é nosso, a gente está importando, porque o Natal que a gente vivencia é um Natal europeu. Então, por que não trazer ele para nossas tradições locais, entendeu? Então, eu acho que, na verdade, deveria ser muito mais isso. Eu acho que o Papai Noel deveria ser muito mais gaúcho. Eu acho que, por exemplo, lá no Norte, o Papai Noel deveria ser muito mais nortista. Porque é tu tomar posse de uma característica, né? De uma cultura que não é tua, mas tu trazer para a tua própria cultura. Então, eu acho que, de vez em quando, seria bom repensar isso daqui. Sabe? Não que não seja lindo, é bonito, te traz. Mas por que o espírito do Natal tem que estar sempre envolvido com algo que a gente está importando, né? E não trazendo para E não trazer para a gente, para nossa realidade, sabe? Eu acho que até as próprias crianças iriam se identificar muito mais. O Papai Noel de Nova Petrópolis usa roupa... Ele usa uma roupinha alemã. E eu acho isso muito legal, entendeu? Eu acho que nós como brasileiros... Adaptar. Eu acho que é valorizar. É valorizar a característica do local, entendeu? Tudo bem, a gente vivencia, é lindo e tal, mas por que o nosso Natal tem que ser completamente europeu? Por que a gente não pode vivenciar isso com a nossa cultura? Olha como seria lindo o Papai Noel tá tomando um chimarrão. Que, por sinal, eu tomei e gostei pra caramba. Tá, eu tomo chimarrão, eu gosto. Eu acho que é uma tendência, essa é uma tendência dos próximos natais. Que as pessoas apropriem-se um pouco mais Natal e adaptem para sua cultura. A gente, 50% é Feliz Navidad lá na praça, né? Sim. 50% é de pessoas de fora. Sim. A gente recebe muitos venezuelanos, tivemos cubanos, haitianos. A gente tem também de Feliz outros Navidad estados. Em espanhol, né? Feliz Navidad em espanhol. Então, assim, quando a gente nota, ou quando está escrito assim na câmera fotográfica, alguma coisa em espanhol, a gente já vai com o Feliz Navidad, porque é importante tu fazer a pessoa se sentir acolhida. Isso é Natal, né? Isso é Natal. Porque não é só uma data comercial.
Não? Não. E eu acho que ela já passou de ser comercial, né? Justamente por isso. Ela é também. Ela é também, mas ela é... Para nós, pelo menos o que a gente sente e das pessoas com que a gente fala, é mais magia. É final de ano, que chega férias, as pessoas estão mais felizes. Então, assim, tem muito disso. Eu acho que quando a gente trabalha o que a gente quer, quando a gente vivencia isso, é que as pessoas levem esse espírito o ano todo, sabe? Que não seja uma coisa tipo, é só em dezembro que eu sou um pouco mais complacente, é só em dezembro que eu entendo mais as pessoas, é só em dezembro que eu entendo que as diferenças são importantes. Eu tenho que fazer isso o ano todo. Tenho que fazer isso de janeiro a janeiro. Sabe, eu tenho que sorrir para as pessoas na rua. No Natal, as pessoas passam por mim e sorriem. Por que elas só sorriem para mim em dezembro? Por que em janeiro passa todo mundo com a cabeça para baixo, faz de conta que não viu a pessoa? Então, eu acho que se a gente conseguir fazer com que essa sementinha, no nosso trabalho, com essa sementinha, não seja só em dezembro, mas seja o ano todo, acho que a gente já ganhou, né? Já nesse ritmo, já que vamos encerrar já o programa, né? Com as mensagens de Natal. A Jaque já começou, e depois as meninas também. Sim. Deixa uma mensagem de Natal para quem está nos assistindo, né? Porque estamos já acabando o nosso tempo, né? Então vamos encerrar com essa mensagem de Natal já, de que as pessoas possam sorrir mais durante o ano todo e que as pessoas vivenciem o espírito natalino o ano todo. Que as pessoas se amem, né? Porque o amar traz o respeito, traz o entendimento, traz a cumplicidade. Então, isso é verdade. Só se amem o ano todo, sabe? Nós somos todos dependentes um do outro, ninguém vive sozinho no mundo. Sem julgar, sem preconceito, sem... Eu acho que é isso, vamos ser felizes, vamos ser felizes. A felicidade é tão pequena, é tão rápido de tu conseguir, é isso. Tão simples, lindo. Eu acho que a gente precisa dar mais tempo para nós e para nossa família e para os outros, que a gente está muito assim, na correria. Sempre na correria. Quando vê, já acabou o ano. Quando vê, já acabou o novo ano. Chega Natal, meu Deus, acabou o ano. Trabalhar é importante. A gente adora trabalhar com Natal. A gente também trabalha com outras coisas, umas mais legais, as outras nem tanto, mas necessárias. Mas é importante também a gente conversar com as pessoas, a gente abraçar, a gente sorrir. A magia do Natal, ela é isso, ela é ver o outro, é se colocar no lugar do outro, é saber que o outro está feliz, assim como tu está feliz. Então, é importante isso. Muito agradecida em estar representando as mulheres, já que as meninas já falaram todo o sentimento do Natal, que é uma mensagem bonita, mas representando, né, as mulheres, essa mar de gente linda, de mulheres no Natal aí trabalhando bastante. Chega em casa, tem mãe, tem mães, tem pets, tem a casa para cuidar e estamos aqui firmes e fortes. Feliz Natal, abracem sua família, unem a sua família, nem que sejam uns minutinhos, nem que seja uma ceia simples, mas que sejam importantes, que sejam presente. E acho que é isso. Ai, fiquei nervosa. Mensagem de Natal. Mas é bom ficar nervosa, né? É bom. Pra tu ver como artista também fica nervoso. Porque parece que não, né? Porque vocês estão super despachados. A gente fica. Não, a gente gosta de falar. Meninas, muito obrigada. Eu adorei entrevistar vocês, né? Então, a Jaque, a Cássia, a Maísa, um bom trabalho aí, né? Vocês estão no meio, ainda tem bastante chão pela frente, bom trabalho. Que eu acho que vocês iluminam a vida das pessoas com essa alegria, com essa transparência de vocês, né? Que possam ainda representar muito o Natal por muito tempo. Também quero agradecer a sua companhia. A do Dallas Home Decor, que nos cedeu o espaço, esse espaço lindo, que a gente se sentiu super à vontade, super no Natal, né? A gente está em casa, a gente está em casa. A nossa decoração aqui das meninas, a equipe da Focus, a Marliva e a Bruna que fizeram a direção e a produção, a equipe de Libras também. Então, muita gente envolvida aí para trazer muito conteúdo para você. Então, muito obrigada pela companhia e até um próximo Entre Elas e Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!